Bem-vindo ao Olhar Atento. Este será um programa que o irá aprender. Se nunca olhou, verá com outros olhos. Se ainda não reparou, nada lhe escapará. O Olhar Atento estará aqui, perto ou longe, com a visão mais atenta. No Olhar Atento de hoje, viaturas danificadas, redução de clientes durante o verão e consequentes danos para a saúde são os problemas que 2 taxistas enfrentam há vários anos na histórica Rua de Elvas. São várias as praças táxi espalhadas pela cidade de Porto Alegre, umas com boas condições, outras nem por isso. O Olhar Atento reparou que na Rua de Elvas existe uma praça partilhada por 2 taxistas que estão descontentes com o seu local de trabalho. A falta de um toldo identificativo bem como protetor e a estranha localização de telefone são algumas das queixas destes profissionais. Pois é complicado trabalhar com essas temperaturas. Portanto, aí começa, digamos, a minha luta, não é? Recebidos várias vezes pela Câmara Municipal, foram feitas várias propostas. Várias vezes à Câmara Municipal, fomos várias vezes recebidos pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo Sr. Vereador do Pelouro, pelo Sr. Engenheiro responsável pelo Gabinete de Apoio Técnico e pronto, demos algumas soluções para aqui, mas eles apresentaram-nos também algumas. Portanto, eles apresentaram-nos várias soluções, que era a alteração aqui do local da praça. Quanto ao telefone, podemos dizer que a sua localização é no mínimo curiosa. Nosso dinheiro da Câmara, isto é o proprietário, por boa vontade, deixou colocar aqui o telefone. Hoje é dia 21 de abril, estamos em plena primavera e estão 17 graus, precisamente às 10h30 da manhã. Imagine-se em pleno verão com temperaturas a rondar os 40 graus dentro de uma viatura. Isto é um sofrimento, estar a trabalhar na praça de táxi da Rua de Elvas. Nestas condições é um sofrimento. O autarca reforça que... Tanto conseguir que aqueles homens não passassem ali outro verão. Exatamente. Aquela torrina no sol, como se diz que é no Alentejo. O que é difícil neste momento é já meter ali uma solução que seja conciliadora, tendo em conta tudo o que lá está feito. Para entender melhor este problema, o Olhar Atento não poderia deixar de falar com o Presidente da cidade. No Alentejo sempre houve temperaturas de 40 graus e a história do ar-condicionado é uma coisa recente e os alentejanos não morreram. Apesar de terem sido feitas propostas tanto pelo Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre como pelos taxistas, a verdade é que ainda não se chegou a um consenso. Mata Cáceres refere que este assunto terá que ficar resolvido antes que regressem as altas temperaturas. Com a imagem de Neide Bagulho, Adriana Inácio, o Olhar Atento, em Porto Alegre. Para uns muitos, para outros nem por isso. Estamos a falar nada mais nada menos do que os parquímetros que enchem as ruas da cidade de Porto Alegre. Não poderia passar ao lado do Olhar Atento a quantidade de parquímetros existentes na cidade de Porto Alegre. A questão que se coloca é, será que havia necessidade para tantos? Como não há regra à exceção? O Olhar Atento tentou saber. O que acha da existência dos parquímetros aqui em Porto Alegre? Acho que são um exagero. Para começar, acho que são um exagero. Caros também. Existem até demais. A cidade praticamente está bloqueada de decímetros a pagar, pronto, é só isso. Acha que os parquímetros vieram trazer alguma resolução em termos de estacionamento para Porto Alegre? Não, acho que não. Se calhar ordenou um bocadinho mais o trânsito, mas continua a haver carros, não há mais lugares para estacionar, acho que não estou a solução nenhuma. Um lado é bom, porque nós nunca encontrávamos estacionamento quando vinhamos às lojas, pronto, mas acho que é um excesso já. Também acho que já abusam um bocadinho em qualquer sítio que se vá a parquímetro. Sobre o assunto, Mata Cáceres referiu. Não existem tantos, existem aqueles que foram considerados necessários como consequência de um estudo que foi feito, relativamente aprofundado, por profissionais que estão dentro da matéria, um grupo de gente muito vasta, chamada Comissão Municipal de Trânsito, e que determinou e que propôs e que foi validado em Câmara exatamente a existência deste conjunto de parquímetros. São visíveis as alternativas a esta medida. Para fugir ao parquímetro, nada melhor que uma antiga bomba de gasolina para estacionar o seu veículo. Sempre reparando em todos os locais. O Olhar Atento notou também que, mais propriamente na Rua José Régio, em frente ao cemitério de Porto Alegre, não existe parquímetro. Apesar da estranha ausência de parquímetros em alguns pontos altos da cidade, o autarca acrescenta. Posso lhe dizer que neste momento temos muitas outras zonas da cidade a requisitar também e a requerer a instalação de parquímetros noutros espaços que agora não estão contemplados com isso. Apesar de Porto Alegre não ser propriamente uma metrópole, a julgar pela quantidade de parquímetros existentes na cidade,
consta que deve andar lá perto. Com a imagem de Adriano Inácio, Rafaela Mendes, o olhar atento, mais uma vez em Porto Alegre. Não foi difícil encontrar, na cidade de Porto Alegre, vários obstáculos à passagem de deficientes motores. Obstáculos estes que dificultam a vida daqueles que precisam do auxílio de uma cadeira de rodas. Este mês, a cidade de Porto Alegre foi premiada com uma bandeira de prata pelos bons acessos e a boa mobilidade. Mata Cáceres, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, falou sobre o assunto ao olhar atento. Uma organização que existe a nível nacional, que atribuiu a Porto Alegre uma bandeira de prata como consequência da atitude que nós estamos a ter perante as questões da mobilidade e da boa mobilidade que a cidade já tem e da boa atitude que tem perante as questões da mobilidade. E foi-nos dito que nós cumprimos em 74% os indicadores que uma cidade deve cumprir em termos desta questão da mobilidade e da acessibilidade. Contudo, o olhar atento captou muitas falhas quanto aos acessos na cidade. Fomos saber o que moradores e populares pensam desta situação. Está mal porque não tem, aqui à entrada da passadeira de peões e à saída não tem a rampazinha para peões. Portanto, como a pessoa que venha sozinha com um carrinho com um deficiente não pode calhar muito mal. Passeios sem rampas para cadeira de rodas, buracos que impossibilitam a passagem de pessoas com deficiência, postos colocados à saída de passadeiras com passagem para deficientes físicos. Estes e muitos mais são os obstáculos e entraves à comodidade dos demais. Os restantes 34% fazem parte do dia-a-dia de muitos peões com dificuldades de circulação. Com a imagem de Rafaela Mendes, Neide Bagulho, o olhar atento em Porto Alegre. Mandado plantar no recio de Porto Alegre pelo botânico José Maria Grande, o maior plátano da Europa já conta com 170 anos e leva consigo gerações e desafios no tempo. O olhar atento esteve lá e ouviu pontos positivos de muitos que tiram partido desta mais-valia. O olhar atento está mais uma vez em Porto Alegre. É por baixo do maior plátano da Europa que muitos resolvem descansar e fugir ao calor. O que acha a senhora deste espaço para descansar e fugir ao calor? Eu acho que este espaço é espetacular. Tem uma sombra muito enorme e é um espaço muito agradável. Corre aqui o ventinho por baixo da árvore, temos uma vista bonita, vemos uma parte da cidade que é a parte central, com a entrada da cidade, a rotunda. Acho que sim, acho que é um espaço muito agradável. A gente com calor tem que andar movimentado para se sentir bem. E quando se vem à cidade fazer compras, comer banho, é aqui que me senta à sombra para descansar. Sombra privilegiada, com vista para o pacato e movimentado Rossio, é onde se encontra o maior plátano da Europa. Foi no Jardim do Tarro que, há 170 anos, a pedido do botânico José Maria Grande, a curiosa árvore se estabeleceu e tornou uma mais-valia, beleza e bem-estar a todos. Se nós estivéssemos aqui bem, não estávamos aqui por outro lado. Acha que em Porto Alegre existem muitos espaços verdes? Tem poucos, mais ou menos é só aqui e ali na Corredora e esta parte só, mais nada, tem poucos. Espaços verdes no interior da cidade são o ponto a melhorar para receber o tão rigoroso calor do Alentejo que se aproxima. Enquanto estes espaços não chegam, o plátano é a mais procurada sombra para remediar as altas temperaturas. Com a imagem de Neide Bagulho, Rafaela Mendes, o olhar atento em Porto Alegre. O olhar atento fica por aqui, com a nossa e a sua visão apurada, porque a sua opinião conta e nós contamos com ela. Fique bem e até para a semana.